inclusive aqui demos na primeira mão, né, sobre a queda do avião em Massaranduba, e que chamou muita atenção, viralizou inclusive as cenas deste acidente anteontem. E aí, claro, cada vez mais a gente recebe informações sobre acidentes de avião, e esse chamou a atenção por conta do uso daquele paraquedas que suavizou a queda e tudo mais, né? E o Gustavo Sivert já está na tela com a gente, é segurança de voo, né? Ele já atuou como comissário de bordo, especialista em segurança de aviação, tem formação na Austrália, né? E também está em formação como piloto de aeronave. E ele vai falar para a gente sobre os cuidados, né, com a aviação, mas essa ocorrência de quedas de aeronave, para você, Gustavo, que está em formação para inclusive pilotar, não dá aí um frio aí quando você vê uma cena como aquela e, claro, a habilidade que se teve para minimizar o impacto da queda. Bom dia, Gustavo, como é que você está e como é que você chega aqui com a gente com o nosso bom dia, claro. Bom dia a todos. Muito, muito bom fazer parte aí da manhã da Mar Azul. Então, como foi bem falado aí, a questão da aviação, né, que está aí em pleno franco crescimento, na verdade. Então, a gente tem algumas questões aí que tem a ver com o avanço da tecnologia, o uso da mesma, o treinamento que precisa ter para lidar com as adversidades, como no caso desse piloto que tinha duas escolhas, no caso, ou assinar o paraquedas, ou tentar um pouso forçado, e o treinamento dele levou ele a decidir pela integridade máxima de todos, inclusive do aparelho, né? Então, pela facilidade da tecnologia dessa aeronave, o Cirrus, tem essa capacidade de ser com o paraquedas, né, para suavizar, todos sobreviveram. Então, isso foi um ponto muito positivo, né, do pensamento rápido, de acordo com o treinamento que ele teve e a experiência do próprio piloto, né? Então, Gustavo, a experiência e a habilidade, né? Você, na sua formação e na sua experiência, então, em situações de emergência, poderia dizer que os cuidados no momento, junto, claro, da prática, da habilidade, podem realmente minimizar esses riscos e aí garantir as vidas humanas, né? A preservação, que é o que se espera em situações emergenciais, né? Com toda certeza. Pela minha experiência aí de mais de 14 anos na aviação, voei no Brasil, né, uma empresa aérea brasileira, eu voei em Dubai, na famosa Emirates, então a gente vê muita coisa por aí, vê como funciona o sistema da aviação de uma maneira geral, global, a padronização, né, a maneira que se voa no Brasil é exatamente a mesma maneira que se voa nos Estados Unidos, ou na Europa, na Austrália, justamente porque são culturas diferentes, países diferentes, leis diferentes, mas todo mundo voa igual. Então, né, então isso é importante. A questão principal aí, então, o conhecimento técnico, né? Então, na verdade, é um processo longo para chegar a poder levar passageiros, como o piloto estava levando, né? Então, assim, o que eu poderia dizer ali, a pessoa com certeza tem mais de anos de experiência, né? E fora o caminho para se chegar ali, vamos dizer, o gosto, desenvolver a questão do interesse, né? E está sempre estudando, assim como outras profissões com alto nível técnico, a pessoa tem que estar sempre atualizada. As leis, as regras mudam constantemente. Entendo. Nós temos aqui, Gustavo, na nossa região, um aeroporto internacional, né, que é o de Navegantes, né? E aí, quando se fala em segurança de voo, há sempre um alerta com relação à ameaça de pássaros, de pipas ou de laser usados muitas vezes por crianças ou mesmo por gente que é sem noção, né? Isso também é levado em conta por um profissional de segurança. O que você falaria sobre
aqui a nossa região em relação à segurança de voo? Com certeza, todos esses são fatores importantes, né? Quando a gente fala de aviação e segurança da aviação, a gente tem que pensar como no famoso queijo suíço, cheio de buraquinhos, né? E que, vamos dizer, são camadas que a gente tem de barrar certos problemas, certos acontecimentos, né? Então, na verdade, vamos dizer, se eu for construir um aeroporto, desde o momento da concepção, terreno, né, o que tem em volta, quais são os riscos, né, são morros, é uma cidade, o que aconteceria caso algo desse errado e quais seriam os procedimentos, né? Então, vamos dizer assim, mais focado no nosso aeroporto internacional, Vitor Conder, em Navegantes. Então, desde o momento que ele foi concebido ali, né, tem a questão dos ventos predominantes, né, então, onde o ângulo de entrada e saída do aeroporto vai ser predominantemente em direção ao mar, às vezes tem que entrar pela terra por causa da direção do vento, questão de segurança, até porque a pista é curta para certos aviões, né, certos pesos. Mas quando a gente fala dos arredores, já num aeroporto operacional, do porte do Vitor Conder, né, que é o principal aeroporto de todo o Vale do Itajaí e região, quando vem a questão, assim, algumas, né, vamos dizer, algumas manifestações populares, como São João, que começa com os balões, ou muito lixo ao redor do aeroporto, onde atraem diferentes tipos de aves, né? À noite, realmente, assim, a questão do laser, vamos ver até onde chega, né? Bem, vamos lá por partes. A questão é que se for um avião grande, as chances de um acidente, dependendo do que for que atinja o avião, pode ser maior ou menor. Geralmente eles têm duas turbinas, então se uma falha, o avião consegue voar com a outra. Porém, se é um monomotor, esses aviões de treinamento, ou aviões menores, se um balão desse gata na hélice, ou uma pipa, por exemplo, né, isso vai ocorrer em algum potencial, uma potencial situação de emergência, e o piloto vai ter que usar toda a sua experiência para pensar rápido e sair dessa situação de risco. A questão do laser, principalmente, como o avião ele chega baixo na hora do pouso e devagar, é onde, vamos dizer, a gente está mais expostos a pessoas que realmente não pensam no que pode acontecer, né? Esses lasers têm uma capacidade de concentração de luz muito grande. Para o pouso, o piloto vem sempre com a cabine toda escura, para que a pupila do olho esteja em dilatação máxima. Se um laser desse entra no olho, pode causar danos permanentes, inclusive arriscar a vida de todos que estão naquele voo, todos os passageiros. E se acontece algum acidente, aí o pessoal que mora nos arredores do aeroporto também estão em risco, inclusive a própria pessoa que disparou o laser. Então, Gustavo, a gente também pergunta aqui uma questão que já se ouviu falar com relação a rádios, eu não vou nem dizer rádios comunitárias, porque tem aquela comunitária que é ajustada e está ali legalizada, mas a chamada rádio pirata, né? Interfere, não interfere na hora da configuração, ali na hora da emissão das ondas sonoras, isso tem procedência? Pode vir a ter. A questão, assim como a rádio da navegação marítima, né? Quando a gente tem a navegação aérea, então tem certas frequências que são utilizadas para isso. Então, né, as rádios piratas, basicamente são rádios que não são homologadas e que, né, não têm a licença de operação, ou seja, a pessoa com uma licença em qualquer, vamos dizer, responsabilidade, pode ser um carro, uma moto, um barco, uma rádio, né? A licença é dizer que essa pessoa
está habilitada a ter responsabilidades, né, tanto para a operação e segurança de si e dos outros, né, como a divulgação de informações pertinentes ao conhecimento. Então, uma rádio pirata, ela pode interferir, sim, na comunicação com o piloto, e, de novo, vamos dizer que é algo definitivamente não é uma questão inteligente, né? Porque vai estar, de novo, colocando em risco a vida de pessoas dentro e fora do avião, em solo e no ar, né? Então, é uma irresponsabilidade tentar brincar com isso em momentos de extrema tensão, que é basicamente o pouso e a decolagem, né? Tanto que dentro do avião existe uma questão chamada de cockpit estéreo, né? É onde, do momento que fecham-se as portas e começa o pushback do avião, até o momento que libera o cinto de segurança, a gente não pode falar com os pilotos. E na hora do pouso, do momento que acende o cinto de segurança, até o momento que a gente desliga os motores, a mesma coisa, né? Porque eles precisam de máxima atenção. E se nesse momento alguém interfere com rádio pirata, querendo brincar, né, conversa entre torre e avião, e querer fazer talvez até piadas de mau gosto de cunho político, como já aconteceu, isso não é bem-vindo de maneira nenhuma, é até repudiado, porque está brincando com um momento muito sério, né, e a vida das pessoas. Ok, Gustavo, a gente agradece, as elucidações são oportunas e claro que esse gancho desse acidente em Massaranduba que chamou muita atenção, mas trazendo aqui para a nossa região do litoral norte, a região do Aeroporto Internacional Navegantes, é importante para a gente ter uma dimensão da seriedade da coisa, né? A gente agradece e espera você mais vezes aqui conversando com a gente sobre segurança de voo, né, e comentando fatos como esses que acontecem aqui na nossa região. Ficarei aguardando, muito obrigado, um bom dia a todos e bons voos por aí. Ah,